Eu recebi essa semana uma mensagem de uma pessoa pelo Instagram e ela falava para mim que ela estava fortemente pensando em suicídio, que ela não conseguia encontrar mais um sentido de viver. Ela estava se sentindo abandonada pela família, pelos amigos, inclusive por aqueles que ela considerava irmão. Tá morando em outra cidade, ela mandou para mim. E eu passei meu número de WhatsApp para ela, a gente foi conversando e ela foi tendo consciência de algumas verdades a respeito de quem ela era de fato e de quem Deus, como Deus enxergava ela, a ponto dela tirar essa ideia da cabeça, e ela colocou no coração que ela vai vir para Curitiba, ela quer morar perto da gente, ela quer participar dessa comunidade. E isso me trouxe muita paz, isso me trouxe ainda mais convicção que o problema é que as pessoas que elas ainda não ouviram como Deus as enxerga. Elas escutam o que a TV diz, elas escutam o que talvez um pai, um marido, um ex-marido, um amigo, um professor, ou às vezes até mesmo um pastor que se diz falar em nome de Deus, mas não traz boas novas, só traz más notícias. E o que as pessoas elas estão com ausência de saber o que Deus pensa a respeito delas e o que Deus tem para a vida delas. Isso foi o que alegrou meu coração, e a gente recebe várias mensagens todas as semanas de pessoas nas situações mais críticas possíveis. E eu quero dizer para você, se você está passando por alguma situação como essa, entenda que existe uma verdade que o mundo e que a circunstância te diz, mas existe uma outra verdade, que essa sim é a verdadeira, que essa sim é a real, que é aquilo que Deus diz a teu respeito. E a resposta e a solução daquilo que você precisa está na verdade de Deus, e não da mentira da circunstância que é travestida de verdade. Parece, tem a roupa da verdade, mas não é verdade. Então creia nisso, coloque isso no teu coração, creia nisso, que eu tenho certeza que o turnaround da sua vida, a reviravolta que você tanto esperava, ela está a poucos horas, dias, no máximo semanas distante de você. Amém? Você pode aplaudir a Jesus por esse testemunho mais uma vez? Rapaz, que música poderosa. Não tinha escutado ainda. Não sei se ela é original em inglês ou não, mas quem que canta? Bethel? Muito bom, viu? Manda um abraço pro pessoal lá, fala que eles estão indo bem. Pessoal novo que está começando aí tem que apoiar, né? Muito poderoso. Bom dia, gente. Não sei se eu já cumprimentei vocês, mas eu sou curitibano, né? Então, quando a gente não cumprimenta, tem que dar aquele desconto, né? Modo curitibano. Mas, para nós, é meio redundante a gente falar todo domingo que é muito bom ter você aqui. Mas é que, de fato, a gente acredita nisso. Nós entendemos que você só dedica tempo para aquilo que é importante na sua vida. Uma pessoa que não gosta de futebol, ela não vai gastar um minuto assistindo futebol, porque para ela não é importante, né? Quem não gosta de algum programa de TV, alguma outra coisa, ela não vai gastar tempo naquilo que ela não acha importante. Então, toda vez que você dedica o seu tempo para estar aqui, a gente entende que é importante para você. E se é importante para você, nós nos alegramos porque também é importante para nós. E aí a gente encontra um ponto de conexão profunda contigo, de estar aqui todos os domingos, todas as manhãs. E o fato é que Deus, ele deseja falar com você essa manhã. Deus, ele quer falar profundamente com você essa manhã. E quando esse dia a gente estava discutindo com alguns amigos pastores, né, algumas frases que as pessoas dizem, tem momentos que Deus tarda, tem momentos que Deus ele se cala, né? Só que Deus ele não pode tardar, porque Deus ele não vive debaixo da cronologia. O tarde, o antes, o depois, o amanhã, ele é na cronologia humana. Ele é para nós que estamos debaixo de uma cronologia. Mas a gente já pregou isso aqui sobre o tempo de Deus, o Aion, o Kairos de Deus, que é um tempo onde ele não é contabilizado por dia, por horas. Então fica tranquilo que Deus ele não tarda na sua vida. Deus ele não tarda porque ele não está no tempo. A questão é que muitas vezes a gente ainda não ouviu, ou se a gente ouviu, a gente ainda não entendeu, ou se a gente entendeu, a gente ainda não creu. Então existem níveis daquilo que Deus está falando para você, ele gerar um efeito na tua vida. Primeiro você precisa ouvir. Como crerão se não há quem pregue? E
E para você ouvir, a gente vai falar muito sobre isso hoje, é muito importante você estar. E o tema dessa mensagem é puro. Estou falando com você que é puro. Aonde você está? Então, para que nós possamos ouvir aquilo que Deus está falando, primeiro a gente precisa estar. E a gente vai ouvir um pouquinho mais para frente que estar, ele fala de duas realidades. Uma que é física e a outra é metafísica. Uma coisa é você estar aqui fisicamente, do jeito que você está aqui, que eu estou te vendo. Outra coisa é você estar aqui metafisicamente falando, ou seja, a tua consciência, o teu ser, ele está junto com o seu corpo. E muitas vezes a gente não consegue escutar Deus falando, porque ou a gente não está fisicamente, ou a gente está fisicamente, mas nós não estamos inteiramente. Então, se você deseja ouvir a voz de Deus na sua vida essa manhã, esteja inteiramente, porque eu tenho certeza que Deus ele está falando, Ele tem um encontro com você nessa manhã, e se você abrir o seu coração, abrir os seus ouvidos, Ele vai falar, e uma vez que você ouve a voz de Deus, a tua vida ela nunca mais é a mesma, porque a palavra que sai da boca de Deus, ela não volta para Ele vazia, sem que antes ela vá e dê o seu fruto. Amém? Nós estamos na terceira mensagem da nossa série Puro. Para você que não participou das duas primeiras ou perdeu alguma das duas primeiras, eu te aconselho fortemente a entrar no Spotify e escutar, porque é uma série muito poderosa e nós estamos construindo as mensagens uma em cima da outra. Então, anota aí no teu celular para você não esquecer depois, entrar no Spotify, escutar as mensagens, porque a gente tem lançado fundamentos muito preciosos, muito poderosos, que tem uma aplicação prática na sua vida, na minha vida, e que tem capacidade de transformar a nós e o nosso redor profundamente. Na primeira sessão a gente falou que ser puro fala de uma natureza, fala não de uma obra, não é aquilo que eu faço que me torna uma pessoa pura, mas aquilo que Deus diz que eu sou. E quando eu nasço de novo, quando eu entrego minha vida para Jesus, reconheço Ele como Senhor, Salvador da minha vida, a Bíblia diz então que eu sou uma nova criação. E nessa nova criação existe uma nova realidade. E dentro dessa nova realidade existem os atributos de Deus: bondade, mansidão, domínio próprio, longanimidade, amor, o ágape. Tudo isso são realidades dessa nova criação. E a pureza e a santidade fazem parte dessa realidade. Então muitas pessoas, elas, por não saberem quem elas são como nova criação, elas não conseguem agir dessa forma. Na segunda sessão, foi semana passada com o Ciro. Quem estava aqui, tenho certeza que foi profundamente edificado. Foi muito impactante, uma das melhores mensagens que eu já ouvi na minha vida, onde ele ressignificou o conceito de pureza. A gente associa pureza com alguma coisa frágil, fraca, mas ele deu vários exemplos de como a pureza é justamente o oposto. Ser puro é o que nos fortalece. Uma gasolina pura, ela é muito mais forte do que uma gasolina batizada, misturada. Uma cerveja pura, um vinho puro, ele é muito mais forte, ele tem muito mais concentração dos seus atributos daquilo que é misturado. Então, a gente ressignificou o conceito de pureza. Pureza fala da gente superar o medo. Pureza, você ser puro e você se manifestar em pureza, é você se manifestar em esperança. O Ciro falou o quanto que o medo ele nos trava, o quanto que o medo ele nos impede de viver uma vida plena. E a palavra medo, ela significa expectativa do mal. O que é ter medo? É expectativa do mal. É você esperar que alguma coisa má vai acontecer contigo. O que é o oposto do medo? Coragem. Não, coragem não é você não ter medo. Coragem fala de você superar o medo. Todo mundo tem medo. Um guerreiro, uma pessoa do exército que vai para a guerra, ela tem medo da guerra, ela tem medo de morrer, ela tem medo de não voltar para casa, mas a coragem faz com que ela supere o medo para poder fazer aquilo que ele precisa fazer. Então o que é o oposto do medo? O oposto do medo se chama esperança, porque assim como o medo ele é a expectativa do mal, a esperança ela é a expectativa do bem. Então nós substituímos o medo da nossa vida com a esperança. Por isso que Paulo diz que mais importante do que qualquer dom, do que qualquer talento, qualquer habilidade, qualquer coisa, o mais importante são 3 palavras: a fé, a esperança e o amor. E agora eu quero continuar essa mensagem, continuar construindo o conceito de pureza, de ser puro,
com essa mensagem aonde você está. Porque nós temos trabalhado os conceitos que são os fundamentos. Primeiro nós começamos a falar dos fundamentos para construir em cima. E nos fundamentos nós falamos sobre identidade, sobre primeiro você identificar quem você é. Porque quando nós falamos você é salvo, você é santo, você é puro, você é justo, nós estamos falando de uma identidade. Mas da onde que tira isso, Helder? Nós tiramos isso daquilo que Jesus disse que nós somos a partir do momento que nós nascemos de novo. E às vezes as pessoas elas se sentem incomodadas de ouvir essas coisas, porque isso parece antropocêntrico. Parece que você está colocando o homem no centro da equação. Parece que você está colocando o homem como a própria origem de todas essas coisas. E não é absolutamente nada disso. Muito pelo contrário. Isso aqui é 100% cristocêntrico. Porque quando eu digo você é puro, você é justo e você é santo, é porque eu estou considerando que você nasceu de novo. E eu só posso nascer de novo mediante a confissão e a fé em Jesus Cristo. Então uma pessoa que ela confiou que Jesus Cristo fez tudo por ela, para que ela pudesse ser uma nova criação, então agora nós precisamos reforçar a identidade dessa pessoa. Porque nós falamos isso na a primeira mensagem dessa série, que você só vai poder agir em pureza se você souber que você é puro. Você só vai poder agir em santidade se você souber que você é santo. Você só vai poder agir em justiça se você souber o que é justo. Só que o mundo e muito da religião, ela inverte esse processo. Ele quer que você faça coisas santas para você se tornar santo. Ela quer que você faça coisas justas para você se tornar justo. Ela quer que você faça coisas puras para você se tornar pura. E qual que é o problema dessa equação? É porque isso sim é humanismo. Porque a gente começa a acreditar então que é o meu esforço e que a minha capacidade de fazer coisas boas que vai me tornar alguém. Que vai me capacitar a ser. Sendo que isso o homem tentou fazer desde a queda, desde Adão até Jesus. O homem tentou mostrar para Deus que ele era bom o suficiente, que ele conseguia fazer. E Deus até ajudou o homem dando a lei, então tá bom, vocês estão perdidos, vocês não sabem como me agradar, vocês não sabem como ser aceito por mim. Então toma a lei aqui, se vocês cumprirem tudo isso aqui, vocês são aceitos. Mas a Bíblia diz que ninguém conseguiu cumprir. Ninguém conseguiu alcançar o padrão moral de Deus. Até que Jesus ele vem, ele é o único que consegue. E a partir daquele momento ele diz assim, agora não é mais mediante mandamentos e leis. Agora, se você crê que eu sou o Filho de Deus, que eu fui enviado à terra para te salvar e para te dar uma vida eterna, para te dar uma nova realidade. Então todas as coisas que eu, Jesus, o Cristo, o Filho de Deus, todas essas coisas que eu sou e que eu tenho, agora vocês têm direito por herança. Por isso a Bíblia diz que nós somos herdeiros com Cristo e co-herdeiros. Porque aquilo que ele teve de Deus, da parte de Deus, por ter sido aprovado, ser considerado santo, justo e puro, agora nós somos mediante herança. Então, quando nós reforçamos essa verdade, nós reforçamos a pessoa de Jesus. Nós dizemos, Jesus, só tu foi capaz. Jesus, só o Senhor conseguiu. Jesus, o Senhor viveu sem pecado. Jesus, o Senhor morreu a pior morte que existia na época. Mas o Senhor também ressuscitou. O Senhor venceu o pecado. O Senhor nos fez assentar em regiões celestiais. Por isso, hoje, nós podemos entrar diante de Deus de maneira corajosa. Nós podemos entrar confiadamente, com confiança, sabendo que Deus nos aceita mediante a obra de Jesus. Então não precise mais ficar assustado e com medo de ser chamado de puro, justo e santo, se você creu na obra de Jesus e você caminha com Ele. Muito pelo contrário, você precisa crer nessa nova identidade, nessa nova natureza, para que aí sim você possa agora então manifestar isso. E o meu ponto hoje é conseguir conectar você daquilo que você é para aquilo que você vai fazer. Porque o fazer, ele é sim importante. A gente vai manifestar aquilo que nós somos com o que nós fazemos. O problema é quando nós invertemos essa equação. O problema é a gente querer fazer primeiro para depois ser.
E é isso que gera crise nas pessoas, porque quando você tenta fazer para ser, você falha. Você falha miseravelmente. Aí Paulo ele fala lá em Romanos capítulo 7, porque o bem que eu quero fazer eu não faço, o mal que eu não quero fazer eu faço. Nossa, eu sou um homem muito miserável. Mas ele continua dizendo, mas graças a Deus, por Cristo Jesus. E portanto agora, por causa de Cristo Jesus, nenhuma condenação há para aqueles que estão nele. Só que então, a partir do momento que eu entendo, tá, Helder, agora eu entendi minha identidade, agora eu entendi que eu me pareço com Deus, agora eu entendi que eu sou uma nova criação. Qual que é o próximo passo? Então, baseado nesses fundamentos, agora a gente vai estar refletindo sobre o próximo passo. E qual que é o nosso desafio aqui? É conectar quem eu sou, baseado naquilo que Jesus diz, com aquilo que eu faço. Porque a primeira grande crise da humanidade é que as pessoas não sabem quem elas são. E quando eu não sei quem eu sou, qualquer coisa serve. E as pessoas elas não sabem quem elas são porque elas não entendem que identidade aponta com quem elas se parecem. Então elas não sabem com quem elas se parecem. Então o que a TV diz, o que a internet diz, o que a ideologia X ou Y diz, é assim. Se você se sente assim, você é assim então. Isso faz com que o mundo está em colapso e as pessoas cada vez mais se afundando em crises existenciais, porque elas estão perdidas em quem elas são. Mas também existem pessoas que elas descobriram quem elas são, porém elas não conseguem manifestar aquilo. Existem pessoas que elas entenderam sua identidade em Cristo, que ela é pura, que ela é santa, que ela é justa, mas ela não consegue manifestar isso, ela não consegue fazer coisas que sejam de acordo com aquela nova realidade. E esse segundo ponto, essa dificuldade de nós conseguirmos manifestar, uma dos principais pilares dessa dificuldade é porque a gente ainda não entendeu a importância do estar. E é sobre isso que eu quero falar com você essa manhã. Talvez você já entendeu a importância do ser. Talvez você já entendeu que as obras, elas precisam ser uma consequência daquilo que eu sou. Mas talvez você ainda não compreendeu a importância do estar. E é o estar que conecta quem eu sou com aquilo que eu preciso fazer. Como assim, Helder? Está meio filosófico, meio confuso. Então vamos tentar explicar. Pensa o seguinte, a gente tem algum médico aqui? Não? Mas vai médico mesmo, que é o exemplo que eu pensei. Eu achei que ia ter algum. Eu ia falar do policial, mas eu já usei do policial outras vezes, aí eu vou usar o médico. Mas vamos pensar no médico. Imagina um médico. Um médico, ele estuda, ele aprende, ele se dedica anos da sua vida para se tornar um médico, para ser um médico, ok? Só que imagina que eu tive uma crise, sei lá, uma sinusite, um problema gástrico, um problema cardíaco, e de repente eu estou num ambiente que não tem nenhum médico. Então, sei lá, o Léo se formou em medicina, ele é um médico muito incrível, poderoso, ele é um médico. Só que eu tive um problema físico, eu tive uma doença, que o Léo ele não estava presente naquele momento. Você concorda então que para mim nada adianta o Léo ser um médico se ele não está presente? Porque não adianta ele ser se ele não está. Não vai fazer diferença alguma para mim. Então muitas vezes a gente não consegue manifestar aquilo que nós somos porque nós não estamos. E quando nós falamos de estar, eu estou falando fisicamente, mas pode ser que o Léo, como um médico, ele até esteja fisicamente. Só que ele veio passando mal e ele fica com medo e ele fica inseguro e ele nem se revela como médico. Por quê? Porque ele está fisicamente, mas ele não está conscientemente. Ele não tem a consciência de que aquilo que ele é naquele ambiente pode fazer diferença para a minha vida. Logo, não adianta ser se você não está aqui e você não estar aqui. E a nossa crise hoje, potencializada por essa geração que nós estamos, uma geração tecnológica, da comparação, da ansiedade, da internet, dos views, dos seguidores, isso tem potencializado ainda mais nós não estarmos. Não estamos.
E aí existe uma crise generalizada, porque primeiro a maioria não sabe quem é, segundo, quem sabe o que é, não faz nada de acordo com aquilo que ela é. Por quê? Porque ela ainda não entendeu a importância do estar, fisicamente e conscientemente. Muitas vezes, pelo fato de nós batermos na tecla, né, talvez uma das principais mensagens que a gente prega há anos na igreja, no cinema, é sobre a importância do ser. E a gente é redundante nisso, porque realmente isso é o fundamento. Mas o fato de nós batermos na tecla e reforçarmos sobre a importância do ser, não invalida a importância do fazer. Quando nós dizemos, você não é o que você faz, é porque aquilo que você faz não determina quem você é. Porque quem você é Deus diz, é Deus quem diz. Porém, quando nós sabemos quem nós somos, precisa naturalmente fluir de mim ações de acordo com aquilo que eu sou. Um exemplo, o Assis que está por aqui em algum lugar, ele é cozinheiro, ele é sushi man. Ele é formado nisso, ele trabalha com isso, ele é isso. E eu posso um dia fazer um sushi em casa, mas não necessariamente eu sou um sushi man. Então aquilo que eu faço não me define. Só que se o Assis ele é um sushi man, ele precisa fazer sushi. Pensa, ele foi contratado pela empresa como sushi man. Aí o rapaz chega lá na cozinha e fala assim, viu, a gente precisa fazer, sei lá, um uramaki, um rossomaki, alguma coisa assim. Aí daqui a pouco ele pega, termina e ele faz um ovo. Entrega assim, ó, vai um ovo lá. Não, mas como assim? Você não é o sushi man daqui? Ah, veja bem, eu não sei se eu sou mesmo sushi man, eu não sei. É uma crise do quê? De consciência. Então, por mais que ele não consegue ter consciência daquilo, e ele faz o ovo. Então, você percebe, nós valorizamos sim o fazer. O fazer, ele é importante, mas a ordem dos fatores aqui, ela altera o produto final. Então, primeiro eu preciso ter a consciência profunda de quem eu sou. Eu sou santo, eu sou justo, eu sou puro, eu sou filho de Deus, eu sou amado de Deus, mediante a aceitação através de Cristo. Agora, se você já tem essa consciência, se você já faz parte da igreja no cinema há muitos anos, você já tem essa consciência, meu irmão, agora você precisa acordar para o fazer. Não adianta você ficar nisso aqui, eu sou sushi man, e continuar fazendo ovo para as pessoas. As tuas obras, elas precisam agora denunciar quem você é. Efésios 2,8 diz que nós somos salvos pela graça, mediante a fé. Mas em 2,10 diz, salvos para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que nós andássemos nela. Então existem pessoas que elas estão fazendo para tentar ser, e nunca vai ser, porque não é mediante aquilo que eu faço. Mas existem pessoas do outro lado que elas entenderam quem elas são, mas elas não vivem as boas obras, as quais Deus preparou para ela viver de acordo com essa nova realidade. E muita dessa dificuldade está na não compreensão da importância do verbo estar. 3 verbos: ser, estar e fazer. A gente, primeiro, só se preocupa com o fazer, por isso faz, se sente cansado, se sente incapaz. Depois você escuta a importância do ser, e não é só a igreja que tem falado sobre isso, o coach, um monte de gente está falando sobre isso. Só que pouquíssimas pessoas têm falado sobre o estar. E porque nós não entendemos a importância do estar, a gente não consegue fazer baseado naquilo que nós somos. Vamos para a Bíblia? Vamos tentar entender isso biblicamente? Se você tiver com sua Bíblia aí, senão você pode acompanhar por aqui. Abra comigo em João, capítulo 11, versículos 20 e 21. Nós iremos ler esses 2 textos, João 11, 20 e 21. Para contextualizar bem rapidinho, Jesus, ele não estava nessa cidade quando o amigo dele, chamado Lázaro, morreu. E aí então, alguns dias depois, já que Lázaro estava morto, Jesus ele pega e retorna para a cidade. Então uma das suas irmãs, Maria, ela recebe Jesus, Marta, ela recebe Jesus e ela fala o seguinte: quando Marta ouviu que Jesus estava chegando, foi encontrá-lo, mas Maria... volta um pouquinho. Acho que eu vou ler o meu aqui, porque é uma outra versão, daí vocês conseguem ouvir, acho que 2 versões. 20.
Marta, quando soube que vinha Jesus, saiu ao seu encontro. Maria, porém, ficou sentada em casa. Olha só o que Marta falou para Jesus. Disse Marta a Jesus: Senhor, se você estivesse aqui, não teria morrido meu irmão. Olha que interessante. Marta, ela tinha consciência de quem Jesus ele era. Marta, ela sabia quem Jesus era. Só que o dia que o irmão dela morreu, Jesus não estava lá. E ela falou: não adianta ser se não está. Não adianta Jesus ser o Filho de Deus que curava, que fazia milagres, se ele não estava. Mas o que Marta não sabia era que Jesus, ele não estava fisicamente, mas ele estava conscientemente. Existem lugares, existem pessoas, existem situações que você não vai estar, não vai conseguir estar fisicamente. Mas você pode estar conscientemente. Essa mulher que me mandou mensagem, lá de Santa Catarina, eu não estava com ela fisicamente, mas eu estive com ela conscientemente. Na minha consciência, eu olhei para ela e falei: essa mulher precisa de ajuda. Essa mulher precisa de resposta. Eu me importei com ela. E porque eu trouxe a minha consciência para o ambiente que ela estava, então algo poderoso ali aconteceu. Só que Marta não sabia disso. Mas alguns versículos antes, depois se você chegar em casa e ler o texto, você vai ver que Jesus avisou o pessoal. Falou: o seguinte, Lázaro, ele dorme. Aí os caras: não, mas se ele dorme, depois ele vai acordar, né? Aí Jesus explicou para ele: não, você não está entendendo, Lázaro morreu. Mas eu vou esperar mais um pouquinho aqui para que o milagre aconteça. Jesus já estava lá conscientemente, ele só não estava ainda fisicamente. Só que Marta sabia apenas a importância do estar fisicamente. Porque se Jesus não estivesse fisicamente, para ela ele não poderia fazer o milagre. E quando Jesus chega, ele explica: não, fica tranquila que o teu irmão vai levantar, que o teu irmão vai acordar. Porque quando aquela pessoa que sabe quem ela está, então nós temos o componente para que o milagre aconteça. Existe um monte de milagres que a gente só não está desfrutando, ou só não está operando, porque ou a gente não sabe quem nós somos, ou nós não estamos onde nós deveríamos estar. E a minha chamada para você essa manhã, que ainda está num processo de amadurecimento, de conhecer um pouquinho mais sobre Jesus, de conhecer um pouquinho mais sobre quem você é, ter direções específicas para a sua vida, a minha chamada para você é que você esteja fisicamente e existencialmente, conscientemente no lugar que você precisa estar. E para você que talvez já é maduro na fé, para você que já sabe quem você é, a minha chamada para você essa manhã é que você também esteja fisicamente e conscientemente nos lugares que Deus quer te usar para ser um milagre na vida de alguém. O problema é que nós ainda não entendemos a importância do estar. Por isso a gente acaba perdendo tempo e vivendo sem propósito, estando em lugares físicos e metafísicos que nós não deveríamos estar. E aí os anos passam. Eu posso ter anos de igreja, eu posso ter anos de ministério, eu posso ter anos de idade, ser um idoso, e a vida continua parecendo não fazer sentido. Lê comigo também, se você puder, lá em Gênesis capítulo 3. Nós iremos ler 2 versículos, 3, do 8 ao 10. Gênesis 3, do 8 ao 10. Falando sobre Adão e Eva. Quando ouviram a voz do Senhor Deus, que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus, o homem e sua mulher, por entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou: onde estás? Ele respondeu: ouvi a tua voz no jardim, e porque estava nu, tive medo e me escondi. Pensa só, Deus ele é onisciente, onipresente e onipotente, certo? Será que Deus realmente perdeu Adão no jardim? Será que Deus ele chegou no jardim e falou assim: nossa, onde será que está Adão? E aí sabe aquelas brincadeiras com criança, está escondido, só fica o pezinho para fora, né? Deus,
Ah, tem um pezinho ali. Nossa, não tinha visto que ele estava ali. Você acredita nisso? Óbvio que não, né? Quando Deus pergunta para Adão onde ele estava, ele não estava perguntando fisicamente. Ele estava perguntando metafísico. Estava perguntando aqui, ó. Que posição Adão estava? Que lugar de consciência Adão estava? Porque Deus tinha falado algo para Adão. Vocês são a minha imagem e semelhança. Vocês vão comer daquela árvore que ela produz vida. Essa árvore aqui do bem e do mal vocês não vão comer, porque o dia que vocês comerem vocês vão morrer. E Adão, por influência da serpente, eles vão e eles desobedecem a Deus, fazem aquilo que não deveria fazer. E eles saem do lugar de consciência que eles estavam para um outro lugar, que nós chamamos teologicamente da queda do homem. E aí Deus está chegando para Adão e fala: cara, o que aconteceu com você, meu irmão? Aonde que você está? Onde está a sua consciência? E não era porque Deus ele tinha perdido Adão, ou porque Deus não sabia o que tinha acontecido com Adão, mas é porque talvez Adão não tinha entendido a importância do estar. E Deus precisava mostrar para ele, falar: cara, onde você está? E a pergunta que eu faço para você essa manhã é: aonde você está? Eu sei que fisicamente, obviamente você está aqui, ou a pessoa que está ouvindo a gente pelo Spotify, você talvez está no seu carro, no seu trabalho, na sua casa. Se estiver no trabalho, não deixa atrapalhar a produtividade aí, tá? O patrão vai colocar a culpa em nós. Mas eu estou perguntando aqui, na sua consciência, onde você está? Os cientistas, eles dizem que de 90% a 95% das nossas ações, elas partem do nosso subconsciente. São coisas que nós fazemos no nosso cotidiano que nós não pensamos conscientemente para fazer. Como, por exemplo, escovar os dentes. Se eu perguntar para você quantas escovadas você deu no dente, certamente você não vai saber responder. Você só vai saber me responder se você não escovou. Que daí você lembra e pesa a consciência. Fala: nossa, hoje eu não escovei os dentes. Se eu perguntar para você quantas vezes você colocou a quinta marcha para você poder dirigir até aqui, certamente você não vai saber. Só que uma criança, quando ela está começando a aprender a escovar os dentes, ela conta quantas vezes ela está escovando. Uma pessoa que está começando a aprender a dirigir, eu não sei se tem alguém que começa aprendendo a dirigir ou tirando a carteira, você conta, né? Nossa, tem que ser a primeira, a segunda, a terceira. Nossa, estou na quinta. Meu Deus do céu, estou na quinta. O dia que a Thaís engatou a quinta a primeira vez, nossa, parecia que ela tinha passado na Universidade Federal, tinha... Nossa, amor, engatei a quinta hoje. Eu fiquei pensando, será que é uma metáfora? O que é engatar a quinta, né? Porque existem coisas que, isso é até para a nossa sobrevivência, existem coisas que a partir do momento que a gente aprende elas, a gente gera um padrão e a gente não fica mais pensando conscientemente sobre aquilo. E a gente libera a cabeça para outras coisas. E o problema é que muitas decisões da nossa vida extremamente importantes, que nós deveríamos trazer para a nossa consciência, nós deixamos lá no nosso subconsciente, e por isso nós temos resultado de vida que nós não gostaríamos de ter. A forma como você está se relacionando consigo mesmo, você está se relacionando com Deus, se relaciona com a igreja, com o próximo, talvez é uma forma que está no teu subconsciente, porque você não consegue acessar ela, você não consegue mudar. E aí pode ser baseado na tua criação, de casa, dos teus amigos, da ideologia política, religiosa, da igreja, pode ser de qualquer fonte. Enquanto a gente não conseguir trazer da subconsciência, do inconsciente para o consciente, a gente não vai conseguir ter resultados práticos disso. E muitas vezes, nós, num ambiente como esse, de igreja, né, nós estamos aqui, igreja no cinema, uma igreja no cinema, ou quando você está numa outra igreja que você participa, ou ouvindo uma mensagem, muitas vezes a gente não consegue receber aquilo que Deus está falando para nós, que se nós colocarmos em prática aquilo vai ter uma transformação real da nossa vida, porque nós fomos lá, mas nós não estivemos lá. Existem pessoas que elas frequentam a igreja há anos e que elas não têm suas vidas transformadas, porque elas vão na igreja há anos, mas faz anos que elas não estão lá.
Porque quando a gente chega num ambiente como esse, no nosso subconsciente, o que está no nosso subconsciente? A conta que eu preciso pagar, o que aconteceu no meu passado, os meus traumas, aquilo que eu preciso, tudo isso. E a gente não consegue perceber que enquanto eu sento numa sala como essa, se eu não trazer a minha consciência junto comigo, ela vai embora. E eu posso participar de reuniões como essa durante anos e minha vida nunca ser transformada. Não porque Deus não estava lá, não porque Deus falhou, não porque Deus não falou, não porque você não é, mas porque você não estava. E se nós não estamos, não adianta ser. Se nós não estamos, nós não conseguiremos fazer aquilo que Deus disse que nós fomos chamados para fazer. E para finalizar, eu gostaria de falar sobre 3 níveis de estar. 3 níveis da importância do estar. O primeiro nível que eu quero compartilhar com você é estar para si. A importância de você estar para si mesmo. E vocês conseguiram entender o contexto. Quando eu falo estar, eu estou falando fisicamente e eu estou falando de consciência. Porque naturalmente, eu não sei se alguém já leu Daniel Kahneman, como que é em português? Rápido e devagar, 2 formas de pensar. Ele fala muito sobre o eu projetivo e o eu existencial. Dentro de cada ser humano, isso é psicologia, tá? Eu só quero contextualizar, mas eu já vou para a Bíblia de novo. Cada ser humano, ele tem como se fosse 2 eu dentro de si. Um que existe e o outro que projeta. Dentro de você existe um ser humano que existe. E quando que você existe? Quando você está. Se você está aqui agora comigo, com a tua consciência, você está existindo. Porque você está prestando atenção no que eu estou falando. Porque você está tentando entender o que Deus está falando para você. Como que você pode aplicar isso na tua vida. Você está vivendo esse momento. Se você está aqui nesse momento, você consegue ver que existe um coração aqui nessa tela, que o Bruno está super bonito, lindo, porque é o aniversário dele de amarelo e preto. Você consegue. Mas dentro de nós também tem um eu que é um eu projetivo, que ele não está. Você entra nessa sala, você começa a pensar ou no seu passado, olha o que fizeram comigo, olha o que falaram para mim, olha o que aconteceu, eu perdi dinheiro pra caramba com a queda da Luna essa semana. Você está no passado, ou você está no futuro. Nossa, daqui a pouco eu tenho que almoçar, nossa, daqui a pouco eu tenho que ir na casa do fulano, nossa, eu preciso ter uma conversa séria com o ciclano. No conceito de Daniel Kahneman, você não está existindo nesse momento, porque essa não é a verdade sobre você. E aí nisso, muitos pais perdem de ver os seus filhos crescendo. Porque ele pode estar fisicamente com o filho, mas se a cabeça dele não está naquilo ali, quando chega 5 anos depois, ele não lembra quando a criança começou a andar. Ele não lembra quais foram as primeiras palavras que a criança falou. Porque ele não estava. Ele foi com a criança lá, mas ele não estava. E qual que é o nosso desafio? O nosso desafio é estar para si mesmo. O importante de você estar em ambientes que Deus deseja que você está é para você mesmo, é para a tua própria edificação, é para a tua própria transformação. A igreja é um exemplo disso. Você só está podendo ouvir uma mensagem hoje que tem o potencial de transformar a sua vida porque você decidiu estar. Então todas as vezes que você sentir cansaço, que você sentir preguiça, lembre dessa palavra, esteja. Esteja, porque é em alguns lugares específicos que Deus ele vai manifestar aquilo que Ele tem para a sua vida, mas Ele não vai estar aonde só você pode estar. Deus ele não vai pegar você e te mover como se fosse um boneco de xadrez para te colocar no lugar que você precisa. O máximo que Ele vai te fazer é falar para você, e você sabe quando Ele fala. Você precisa estar lá. Eu estou dando o exemplo da igreja, mas isso se aplica a qualquer coisa. Talvez você precise estar na casa dos teus pais, que faz tempo que você não vai lá. Talvez você precise estar na casa de um amigo. Talvez você precise estar num ambiente de trabalho que você tinha uma mensagem para entregar para alguém e você não entregou. Não, Helder, mas eu moro com os meus pais. Não, deixa eu falar de novo. Talvez você precise estar lá. Morar com alguém não significa que eu estou com alguém, porque eu posso estar fisicamente, mas não conscientemente. E essas coisas, elas edificam a si mesmo. Então, traga a sua consciência junto com o seu corpo para os ambientes que você está. E você vai perceber quantos
quantas palavras, quantos detalhes poderosíssimos da vida que está reservado para você, que você está perdendo porque você não está completamente naquele lugar. Não deixe o celular te roubar disso. Você está numa reunião de família e o celular ele te rouba do estar. Não deixe. Não deixe te roubar de uma reunião como essa. Não deixe a televisão ou as preocupações te roubar de situações que existe beleza naquela situação. Você vai fazer uma viagem dos teus sonhos e você tira um monte de foto, mas quando você chega em casa, você não lembra da sensação que você teve de estar naquele lugar, porque enquanto você tirava a foto, você não desfrutou daquele momento. Você estava, mas não estava. Tá tudo bem, tira foto, é legal, eu gosto de tirar foto, mas depois você tira a foto, guarda o celular, respira fundo e começa a desfrutar daquele lugar. Começa a olhar aquela montanha e fala, meu, como Deus é poderoso. Olha o cheiro desse lugar, que música que está tocando nesse lugar, como são as pessoas que estão nesse lugar. Você vai começar a perceber beleza em pessoas e lugares que você nunca tinha percebido. Por isso a Bíblia diz que tudo é puro para os puros. Você é puro. Tudo é puro para os puros. Mas não adianta você ser, não adianta você fazer se você não está. E eu garanto para você que se você estiver conscientemente e fisicamente, você vai começar a ver beleza, pureza em todos e em tudo à sua volta. O segundo nível de estar é você estar para o outro. Existem lugares que você precisa estar que não é para você mesmo, mas é para o outro. Que Deus ele deseja usar a sua vida, que Deus deseja usar aquilo que você é para fazer algo para o outro. Mas Deus não pode usar quem você é para fazer algo para o outro se você não estiver onde você precisa estar. Várias vezes eu sou convidado para ir para um jantar, para um aniversário, não que foi o seu caso, tá, Bruno? Mas aniversários, lugares que eu não gostaria de estar. Eu já estou avisando porque, né, foi recente aí, pô, não queria. Mas são lugares e ambientes que eu preciso estar. Porque não é para mim, mas eu preciso estar para o outro. A Bíblia conta a história de Filipe e o eunuco. Filipe, um dos apóstolos, o cara estava no meio do Pentecostes, gente sendo salvo, oferta caindo na conta, Deus curando o enfermo e tal. De repente Deus falou assim, viu, eu preciso que você vá para o deserto. Pensa sacanagem assim, ó, você está vivendo essa comunidade incrível que nós somos, milagres, e de repente Deus fala assim, ó, eu preciso que você vá para o interior do Brasil, eu preciso que você vá para a Etiópia, eu preciso que você vá para um lugar distante. Ah, Deus, mano, na minha vez, nossa, todo mundo, agora que eu passei no teste da banda, agora que eu... Mas Filipe não foi para o deserto porque ele precisa estar por causa de si mesmo, mas ele precisava estar lá por causa de alguém. E a Bíblia diz que quando ele vai para o deserto, ele encontra uma carroça, é o chefe um eunuco, chefe do exército dos etíopes. E de repente Filipe estava no lugar para manifestar quem ele era, para pregar para aquele cara. Aquele cara então ele se converte a Jesus e provavelmente foi a pessoa que fundou a igreja de Jesus na Etiópia. Então comece a perceber lugares que você precisa estar para o outro. Talvez tem convites que você está rejeitando porque você não quer estar, mas alguém lá precisa de você. Alguém lá precisa daquilo que você é. Só que você só vai manifestar aquilo que você é se você estiver lá. E quando você estiver lá, esteja. Quando tiver, esteja. Vou contrair. Quando você estiver lá, esteja. Se Deus estiver falando com você agora, no seu coração, de algum lugar ou alguma pessoa que você precisa estar, lembra que você precisa levar sua consciência junto. Não é só sobre visitar uma pessoa que faz tempo que eu não visito, é sobre estar lá, é sobre olhar nos olhos, é ouvir com atenção, é chorar com os que choram e se alegrar com os que se alegram. Mas eu só posso fazer isso se eu estiver. E para finalizar, o terceiro nível de estar é estar com Deus, é estar para Deus. A gente precisa entender que Deus, Ele nos ama e Ele deseja se relacionar conosco. Deus, Ele criou o homem no Éden, não porque Ele precisava de alguém para trabalhar para Ele.
não porque ele precisava de alguém para adorar ele. Deus, ele já tinha os anjos, os arcanjos, querubins, serafins, que o adoravam e que servia a ele antes da fundação do mundo. Mas Deus, ele criou o homem para que ele pudesse dividir a natureza dele com alguém e para que ele pudesse se relacionar com a sua criatura. Da mesma forma como você gera filho, como você tem filhos, não porque você precisa de mais um funcionário, não porque você precisa de alguém para trabalhar na sua casa. Por mais que as nossas mães gostam, né? A gente trabalha, que vai no mercado, né? Geralmente o filho mais velho é o comprador oficial da casa, né? E compra tudo errado, né? Mas da mesma forma que, por mais que eu possa trabalhar para minha mãe e servir a minha mãe e adorar a minha mãe e dizer o quanto que ela é linda, maravilhosa, mas não foi para isso que ela me criou. Ela me criou para gerar vida, ela me criou para poder ter alguém da genealogia dela, da natureza dela fora de si. Não estou dizendo que você não tem que adorar a Deus, que você não pode servir a Deus. O que eu estou dizendo é que isso é um colateral de você se relacionar com Ele, saber quem Ele é e quem você é. Mas a gente não pode inverter a ordem, porque senão vai alterar o produto final. E Deus, sendo alguém que criou o homem para se relacionar com Ele, Deus sendo o nosso Pai e Ele nos amando, Ele tem o desejo que nós possamos também se relacionar com Ele e também o amar. E muitas vezes, Deus, Ele deseja que nós possamos estar com Ele, só que nós não estamos. E óbvio que quando eu estou falando de estar com Deus, eu não estou falando fisicamente, até porque fisicamente Deus, ele está em todos os lugares. Até porque fisicamente a Bíblia diz, se você subir aos céus, Deus está. Se você descer ao abismo, Deus está. Não tem como fugir fisicamente de Deus. Mas o lugar que Deus deseja que nós possamos estar é um lugar de consciência, aonde eu removo todas as distrações, aonde eu removo a influência do passado e a ansiedade do futuro, aonde eu removo as dores, a angústia, aonde eu removo aquilo que me machuca, aquilo que está faltando hoje, e eu conscientemente eu falo, Pai, esse é o momento que eu estou contigo. Estar com Deus não é sobre orar apenas, não é sobre cantar, não é sobre ir na igreja. Estar com Deus é aqui, ó. É a tua capacidade de desligar a sua mente de todas as coisas que estão por fora de você e se concentrar nele. É você cantar uma música de olho fechado e se concentrar naquelas palavras como se o próprio Deus estivesse na tua frente e você está declarando isso para Ele. É você falar com Deus sem estar preocupado com outras coisas, mas dizer o quanto você é grato a Ele pela sua vida, pelo ar que você respira, pela sua roupa, pelo aquilo que você come. E que as suas dificuldades e que as coisas que você não tem, não substitui aquilo que Deus já fez por você e daquilo que Ele já te deu. E que você é grato por Ele, por aquilo que você já é, aquilo que você já tem. E quanto mais você aumentar o seu nível de consciência, quanto mais você estiver com Deus, mais aquilo que você é vai conversar com aquilo que você faz. E as boas obras que você sonhou a vida inteira, que cada vez parece mais distante, elas se tornarão uma realidade na sua vida. Então aquele que mentia, agora ele não mente mais. Aquele que adulterava, agora ele não adultera mais. Aquele que invejava, ele não inveja mais. Aquele que tinha problema com pornografia, com droga, com bebida, ele não tem mais. Porque ele entendeu quem ele é, quem Deus diz que ele é e as realidades da sua nova criação. Porque ele entendeu a importância do estar. Estar é extremamente importante. Vir para a igreja não vai fazer de você aquilo que Deus diz que você é. Aquilo que Deus diz que você é já está dito, já é uma verdade sobre você. Mas vir para a igreja vai potencializar a você fazer aquilo que você é. E quando as pessoas elas falam assim, não, mas não precisa mais ir para a igreja, não precisa mais estar com os irmãos, eu vou lá no meio daquela classe, daquele grupo, porque eu vou ser luz no meio deles. O que a gente não percebe é que a gente começa a ficar a voz de Deus mais distante de quem nós somos, e essas vozes elas começam a crescer nos nossos ouvidos. E aí você começa a fazer coisas
que não tem nada a ver com aquilo que Deus diz que você é, mas porque você está num lugar que você não deveria estar. Então, existem lugares que você está que estão definindo quem você é. E porque você está lá, você está fazendo coisas que você não deveria fazer. E isso está te trazendo consequências que está te machucando, que está fazendo mal para a sua vida, para as suas relações, para a sua própria consciência, para o seu casamento, ou seja, qualquer uma dessas áreas que a gente citou. Se coloque de pé, por favor. Mas eu quero dizer para você que nessa manhã, o Espírito Santo, ele reforça quem você é. Ele reforça as verdades que ele tem para a sua vida. E que a angústia, que a dor, que o sofrimento, que o sentimento de abandono, de traição, a falta de senso de existência, não é o lugar que você precisa estar. Por isso que Jesus ele te pede uma coisa: filho meu, dá-me o teu coração. O teu coração é a tua consciência. O teu coração são os seus medos, os seus sentimentos, os seus pensamentos. O seu coração é você lançar toda a sua ansiedade aos pés de Jesus. Você que está cansado, você que está sobrecarregado, vem até Jesus, porque Ele vai te aliviar. O jugo é suave, o fardo é leve. Isso não significa que você não vai mais ter problemas na vida. Jesus nunca prometeu isso. Ele disse que no mundo nós teríamos aflição. Mas o que significa é que você tem um alívio, um consolo, mesmo em meio aos dias difíceis. E além de tudo isso, existe uma promessa. Que quando Jesus voltar, ou quando você dormir, Jesus voltou para você naquele dia. A Bíblia ainda, além de tudo isso, tem uma promessa. Que você não morre. Por que Jesus falou que Lázaro tinha dormido? Porque Jesus sabia que quem está nele não morre, só dorme. E eu quero declarar mais uma vez na sua vida: se você está em Cristo, você não morre mais. E a Bíblia diz que vai ter um dia que Ele vai enxugar dos teus olhos toda lágrima, toda dor. E esse dia é hoje. Ele está enxugando. E lá na frente vai ter um outro dia que você nunca mais vai precisar derramar uma lágrima, que você nunca mais sentirá dor, que nunca mais você sentirá abandono, frustração. Porque aquilo que é perfeito, Ele vai se manifestar completamente, que é quando nós habitaremos fisicamente com Jesus para sempre. Eu gostaria que você fechasse os teus olhos e que você pudesse pedir ajuda para o Espírito Santo para que essas verdades que nós compartilhamos essa manhã, ela possa permanecer na sua consciência. Senão vai ser só mais uma mensagem que você ouviu, mais um lugar que você foi, que não vai ter efeito nenhum na sua vida. Mas se você conseguir falar para o Espírito Santo, eu preciso dessa verdade, eu preciso estar nos lugares que o Senhor deseja que eu esteja. Tanto para mim, para o outro, como para ti mesmo. Eu tenho certeza, meu irmão, que você vai começar a colocar isso em prática. E a tua vida ela vai ter uma mudança significativa, drástica. A ponto de ainda essa semana você já começar a colher resultados poderosíssimos. Resultados esses que você, talvez há anos você vinha buscando. E você não tinha conseguido encontrar. Mas eu declaro essa verdade, porque há poder na palavra que sai da boca de Deus. E essa palavra ela não volta vazia. Amém? Espírito Santo de Deus, nós te agradecemos por essa manhã. Espírito Santo, obrigado por falar essa mensagem tão fortemente no meu coração, a ponto de eu poder colocá-la em prática e colher frutos. Da mesma forma, eu te agradeço porque nessa manhã o Senhor pôde usar a minha vida para comunicar essa mensagem para os meus irmãos também. E eu declaro, Senhor, que aonde há um coração agora disposto a viver essa verdade, eu declaro essa verdade pronta para essa pessoa a partir de hoje, Pai. Eu declaro, Senhor, que a vida dessa pessoa nunca mais vai ser a mesma. Eu declaro que relações estão sendo reatadas.
Eu declaro que perdão está sendo liberado. Eu declaro que aquele prazer de viver, de acordar, de sair de casa, de estar com pessoas, ele volta para a vida dessa pessoa hoje. Eu declaro, Deus, que o medo de morrer, o medo de perder dinheiro, o medo de falhar, o medo de não ser um bom pai, um bom marido, de não ser um bom cidadão, eu declaro que o medo agora ele vai embora, Senhor. E a noite indo embora, o medo indo embora, nós podemos ver o sol da manhã raiar, nós podemos ver a luz brilhar, e essa luz se chama esperança. A esperança, Senhor, que ainda que nós podemos passar por aflição, o Senhor está conosco todos os dias, e existe um lugar de descanso, existe um lugar de paz, existe um lugar de consolo, um lugar onde o Senhor nos abraça, o Senhor enxuga as nossas lágrimas, e o Senhor diz que está tudo bem, e com esse sol vem novas realidades, uma nova realidade de vida, e de repente agora há sim uma nova esperança para viver, há sim uma nova esperança para perdoar, há sim uma nova esperança para fazer parte de algo, há sim uma nova esperança para empreender novamente, mesmo que eu fali, há sim uma esperança para eu casar, ainda que eu vi os meus pais, ou que eu tive um casamento frustrado, há sim esperança para reatar relacionamentos, porque o Deus de toda esperança, Ele está aqui, e aquele que lança a sua expectativa nele, aquele que lança a sua confiança nele, não vai ser desamparado, não vai ser confundido, mas vai colher os frutos das verdades e das realidades escondidas da palavra que sai da boca de Deus, em nome de Jesus.